Na criação do mundo, Deus estabeleceu algumas leis e elas seguem funcionando. Uma delas é a lei do plantio e colheita. Se eu jogo uma pedra para cima, a pedra cai de volta. Se eu planto um abacate, eu não posso esperar colher milho. Se eu dedico a minha vida à oração, à leitura da Bíblia e à prática do que o Evangelho me ensina, eu vou ter uma vida em Cristo. E o apóstolo Paulo vai nos ajudar um pouquinho sobre esse tema. Hoje que nós vamos ver o começo do capítulo 6 de Gálatas, é um grande encerramento, é uma carta relativamente curta, mas ela é tão densa, ela tem tanto conteúdo, ela mexeu com tantas coisas que abalaram as ideias e as práticas erradas que tentavam contaminar o cristianismo lá no começo e que hoje, infelizmente, estão aí com toda a força e já destruíram muitas comunidades que estão completamente entregues ao legalismo. Mas a Bíblia permanece, a palavra de Deus permanece e ela permanece disponível para quem quiser aprendê-la e segui-la. Olá, seja bem-vindo, aqui nós estudamos a Bíblia. Vamos então, mais uma vez, mais um pedacinho dessa jornada e agora um pouquinho mais perto da conclusão dela, junto com o apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas. E a gente faz o que a gente sempre faz, a gente ora. Senhor nosso Deus, obrigado por essa carta. Obrigado por essa carta aos Gálatas e essa carta a nós. Preserva-nos, Senhor, livra-nos do mal e nos ensina o caminho da cruz. Em nome de Jesus. Amém. Gálatas capítulo 6, verso 1, diz assim a palavra de Deus. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Paulo fez uma sequência de eventos, de ensinos. Ele estabeleceu só um evangelho, esse outro que estão pregando aí nem evangelho é, e é maldito. O que salva o ser humano é a fé em Jesus Cristo, é o que ele fez na cruz do Calvário, não é o cumprimento de regras, por melhores que elas sejam, como a lei de Moisés, que é uma excelente regra, mas isso não salva ninguém. Aliás, a lei só condena, porque quem quiser seguir a lei tem que seguir ela toda, e só Jesus cumpriu ela toda. E aí Paulo trata das pessoas que se infiltraram no meio da igreja e buscando vigiar a nossa liberdade e tirar essa liberdade, nos tornando escravos das suas regras. E aí quando o legalista vem com o seu argumento, então pode tudo, aí Paulo explica, não. A natureza humana, a carnalidade se opõe ao espírito. E o homem salvo, ele vai buscar viver conforme o espírito. Veja que não é o cumprimento de regras que leva à salvação, mas a salvação leva a uma vida de liberdade no espírito, e essa vida abomina o pecado. E Paulo vem então conduzindo isso e fala a diferença entre o homem espiritual e o homem carnal, e aí ele chega nesse ponto: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Os carnais, os legalistas, eles não conseguem restaurar ninguém com mansidão, não. Eles só podem oferecer condenação e lei. Mas você que é espiritual, se alguém for surpreendido num pecado, conduz ele, restaura ele com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Então, aqui já derruba a soberba, né? Eu também posso cair, eu também sou sujeito a isso, então eu tenho que me cuidar, eu não posso ser soberbo e achar que porque eu não caí no pecado que o outro caiu, que eu sou melhor do que ele. Nós somos seres humanos, nós precisamos da graça de Deus, precisamos da cruz. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Tem fardo que é pesado, gente. Tem fardo que pesa muito para alguém caminhar sozinho. E a gente deve levar uns dos outros. Isso aqui é todo tipo de fardo. Você imagina uma pessoa que viveu uma vida devassa no pecado, seja qual for o pecado, e resolve andar com Cristo. A tentação é um fardo pesado. E a gente pode ajudar essa pessoa, sendo amigo, sendo companheiro. Então levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Ele está opondo isso aqui à lei de Moisés, né? A lei de Cristo é o amor. A gente que ama, a gente quer ajudar o outro. Isso se opõe à ideia de um legalismo, de um cumprimento de normas. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engane-se a si mesmo. E nós não somos nada. O que há de bom em nós foi colocado por Deus. Então, se alguém se acha alguma coisa, está se enganando. Se alguém olha para o seu irmão de maneira altiva, está se enganando.
Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Isso aqui não se opõe ao que ele ensinou anteriormente, isso aqui completa, eu vou lhe explicar. Cada um examine a si mesmo. A gente olha para o que a gente está fazendo e a gente compara com o que a gente fez. Quando ele fala aqui orgulhar, a palavra que ele usa não é a mesma palavra para soberba, tá? É que às vezes a tradução não consegue pegar o ponto correto. Quando ele fala aqui de orgulhar, é ter aquilo que a gente chamaria de orgulho saudável, né? Como aquele pai que se orgulha do filho, que se torna um homem decente e trabalhador. É esse orgulhar-se. É o ter uma alegria a respeito daquilo. Cada um examina os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Eu expliquei no vídeo anterior. Quem se compara vive com inveja e com presunção, né? Porque sempre encontra alguém que em algum ponto é pior ou melhor do que si mesmo. Cada um deverá levar a própria carga. Isso aqui não se opõe à ideia de levem as cargas pesadas uns dos outros. Isso aqui é o seguinte: eu sou um homem cristão, então eu tenho alguns princípios para seguir. Eu vou ajudar aquele que se chegou a Cristo a carregar a carga dele, mas eu vou carregar a minha. Eu não vou jogar o meu peso sobre os outros. Tá entendendo? Quem precisa de ajuda deverá ser ajudado. Quem pode ajudar deverá dar ajuda. É isso. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Eu tanto bati aqui contra o dízimo, né? Está aqui. Você que é instruído na palavra, eu sou instruído na palavra, alguém está nos instruindo, nós vamos até um local, uma igreja, uma comunidade, tem alguém que nos ensina, vamos partilhar com essa pessoa todas as coisas boas. Sim, eu oferto. E isso é corretíssimo, é bíblico e é para a igreja. Conforme cada um pôs no seu coração, conforme está ensinado lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, né? Cada um pôs no seu coração. Então é corretíssimo a gente partilhar com aqueles que nos instruem. A gente partilhar sim, é corretíssimo. Faço isso. Convido você também que lá na sua comunidade você também oferte. Mas não caia na lei do dízimo, tá? Isso não é para a igreja, não. Se você tem dúvida, os vídeos anteriores eu explico, mas eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre o dízimo, onde eu trato de todos os textos da Bíblia que falam sobre o dízimo e posso explicar sobre isso. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Mas o que seria essa zombaria? Paulo vai explicar. O que o homem semear, ele também vai colher. A zombaria é a pessoa tentar semear o mal e colher o bem. É a pessoa tentar viver a vida cristã de maneira errada, praticando o pecado, as obras da carne e achando que vai ser abençoado. Isso é zombaria contra Deus. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não tem como alguém... Eu vou pegar um exemplo aqui que eu já tratei antes, tá? Mas eu acho que esse exemplo fala muito com os dias de hoje. Com homens e mulheres. Pornografia. Hoje é um problema. Tá? O que há 50 anos atrás era pornografia, era proibido para menores, hoje está na publicidade estampada em outdoors na rua. Sim. Se você tem dúvida, faça um comparativo. Aquilo que era obsceno na década de 80, hoje está na programação da TV aberta durante o dia. Coisas que não se dizia há 20 anos atrás, hoje é exposto para todo mundo ver com orgulho. Pornografia virou um problema. O cristão está nesse mundo. Ele tem que escolher onde que ele vai semear. Se ele vê um outdoor com pornografia e ele começa a se fixar naquilo e todo dia ele passa lá e ele busca a visão daquele outdoor, ele está semeando para a carne ou para o espírito? Para a carne. Vai colher o quê? Destruição. Porque aquilo vai aumentar na cabeça dele o quê? O desejo de luxúria e o desejo impróprio. O desejo do sexo fora do casamento. Antes do casamento, fora do casamento. Vai colher o quê? Destruição. Porque esse desejo vai alimentar outros desejos, que vão alimentar outros desejos, e daqui a pouco essa pessoa é um escravo da sexualidade, é um escravo da pornografia. Mesma pessoa, mesmo exemplo, ela passa, ela vê o outdoor, ela é tentada, porque a pornografia tem essa natureza, senão ela não seria pornografia, ela tenta o ser humano. A pessoa olha e opa, não deve ter olhado, né? E aí no dia seguinte ela já se prepara, ela vai passar ali, ela já não olha para aquele outdoor. E ela ora até pelas pessoas que estão no outdoor. E ela começa a pensar em como as coisas estão difíceis
Porque a pornografia está aí. E ela começa a se dedicar mais à oração. E ela começa a se dedicar a conversar isso com os amigos. E dizer para as pessoas se prevenirem contra a pornografia. A cuidarem dos filhos que estão vendo televisão, que estão vendo internet. Ela está plantando o quê? Para o espírito. Vai colher o quê? Vida eterna. Pegou o exemplo? Entendeu a lógica? Funciona assim. Não nos cansemos de fazer o bem. Isso não pode ser cansativo para a gente. Fazer o bem, a gente não pode se cansar. Vamos continuar. Não nos cansemos de fazer o bem. Pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Paulo não acabou de falar, expressar uma lei universal de plantio e colheita? Então, se você faz o bem, não se canse. Continue. No tempo próprio você vai colher se não desanimar. Talvez o tempo próprio seja só na eternidade. Talvez aqui na Terra, você que planta, não veja a sua colheita. Você precisa olhar da perspectiva da eternidade para ver. Continue. Continue plantando, não desanime, não se canse. Você está fazendo uma diferença, sim. Seja você um sinal, uma marca, um carimbo do reino de Deus nesse mundo. Seja você alguém que, quando não estiver aqui, vai fazer falta como presença do reino de Deus. Quando você dirigir o seu carro, por exemplo, você já pensou que você pode ser um motorista conforme o reino de Deus ou conforme o reino das trevas? Qual que você quer ser? Plante o bem. Não desanime, você vai colher. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Enquanto temos oportunidade, porque vai acabar. Vai acabar essa oportunidade, eu vou morrer. Vai acabar a minha oportunidade de fazer o bem. Ou qualquer outra coisa. E se hoje eu posso fazer o bem, eu vou fazer. A todos. Veja que é a todos. Ele fala assim, especialmente aos da família da fé. Pessoas, por quê? Porque a família da fé está mais próxima da gente. Entendeu? Eu não vou deixar de fazer o bem a alguém que não é da fé. Mas os da fé estão mais próximos. Então eu faço parte de uma comunidade cristã. Na minha comunidade tem alguém que eu posso fazer o bem por ela. Está perto, está do meu lado. Claro que eu vou fazer especialmente a ela. Mas eu não vou deixar de olhar para aquele mais distante que está fora da comunidade cristã, que está fora da vida cristã. Eu vou fazer o bem a todos. Com esse entendimento, a gente vai longe e a gente vai colher. Não desanime, continue gerando as sementes e plantando essas sementes nesse mundo. Não desanime, no tempo oportuno você vai colher. Muito obrigado pela sua companhia, volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.